Olá, seja bem-vindo ao canal de tutoriais do Veja Obra. Hoje nós vamos focar na utilização do módulo cronograma. O módulo cronograma foi criado para registrarmos no sistema todas as etapas do cronograma de obra, exibindo todas as suas fases e durações, identificando fases que podem correr em paralelo e fases que são dependentes entre si, além dos responsáveis por garantir que essas fases sejam concluídas no tempo previsto. Ao acessar o módulo cronograma pela primeira vez, você vai encontrar uma mensagem do sistema te convidando para criar o primeiro cronograma. Note que é possível criar diversos cronogramas, possibilitando assim criar cronogramas de projeto, cronogramas de obra e etc. Vamos então criar o primeiro cronograma clicando no botão laranja Criar cronograma no canto direito superior da tela. Um box irá se abrir, pedindo um título para o cronograma e uma estimativa de data de início e data de conclusão. Essas datas serão parâmetros limitadores para a criação de fases do cronograma que está sendo criado. Ao clicar em salvar, note que uma lista passa a ser criada com os cronogramas cadastrados na obra. No nosso caso, não é uma lista ainda porque só tem um cronograma criado. Logo após a letra aqui do título do cronograma, encontramos um checkbox. Ao selecionar esse checkbox, você está selecionando esse cronograma como principal, e esse será o cronograma exibido no overview da obra, o nosso módulo de resumo aqui, logo que você acessar a obra. Vamos então clicar sobre o título do cronograma, para começarmos a criar as fases desse cronograma. O cronograma irá se abrir, saindo do ambiente Veja Obra que estamos acostumados a usar. Isso acontece para que o cronograma seja exibido em tela cheia e facilite o acompanhamento e inserção das informações. Para retornar ao Veja Obra e seus módulos, basta clicar sobre o logo do Veja Obra aqui do lado esquerdo, que você vai retornar normalmente ali para aquela tela com os módulos e que a gente está acostumado. Bom, vamos começar então a completar o nosso cronograma. Você vai notar que o cronograma já abre com uma fase cadastrada. Essa é a fase mãe do seu cronograma, e respeita as datas limites que selecionamos ao cadastrá-lo no sistema. Para criar as subfases desse cronograma, basta clicar na segunda linha da tabela. Tá vendo? Ó, já libera para começar a adicionar informações. Então vamos digitar o nome da fase que está sendo cadastrada, e depois clicando aqui na data de início e data de final, a gente vai estipular essas informações que o cronograma pede. Então, subfase 1. Eu vou deixar a data de hoje mesmo, né, como data de início e vou acabar aqui no dia 28. Salvar. Aqui, o duração exclui os finais de semana, tá? Então por isso que aqui está 5, embora se você for fazer a conta não seriam 5 dias exatamente. A próxima coluna aqui, dependência, indica se há necessidade de conclusão de alguma fase anterior para que possamos iniciar a fase que a gente está cadastrando. E aqui em atribuições, a gente indica os responsáveis por supervisionar ou que realmente o responsável por colocar a mão na massa e concluir a fase que a gente está cadastrando. Para atribuir um responsável pela fase que acabamos de criar, vamos clicar no ícone do lápis, aqui ó, do lado desse quadradinho colorido, tá vendo? No número 2. Um box irá se abrir e nele será possível editar as seguintes informações sobre a fase que está sendo criada. O nome, que a gente já deu, né, quando a gente só clicou na linha e escolheu um título. Status, esse quadradinho aqui colorido, a gente tem algumas opções de cores disponíveis que podem ser utilizadas como legenda para indicar se a fase está no prazo, atrasada, adiantada e etc. Aí é só você e sua equipe criarem um padrãozinho e usar esses labels. Progresso.
Aqui é possível selecionar manualmente a porcentagem de conclusão da fase. Essa porcentagem vai ser exibida também lá no Overview. Então vou colocar aqui 10% só de exemplo, tá? As datas, que a gente já selecionou. E aqui embaixo temos a opção de selecionar um responsável pela fase, no Atribuições, lembram? Então para fazer isso, vamos clicar no ícone Mais. O sistema irá criar a primeira linha com o nome do usuário que está alimentando o sistema no momento, no caso, VGObra Master. Para alterar o responsável, basta clicar nas setinhas e escolher o usuário desejado. Importante ressaltar que somente os usuários cadastrados no sistema, seja tipo Master, Administrador ou Cliente, poderão ser atribuídos como responsáveis por uma fase. Por mais que não sejam essas pessoas que vão colocar a mão na massa efetivamente, eles foram os designados como supervisores da tarefa. Para concluir, basta clicar em Salvar. Vamos agora criar uma segunda fase para ensiná-los a criar dependência entre fases. Então a gente vai seguir o mesmo padrãozinho de cadastro que a gente acabou de fazer aqui na fase 1. Clicou na linha. É importante para que as fases sejam dependentes, a fase que depende de outra, ela tem que começar um dia, no mínimo, após a conclusão da fase antecedente. Então se a subfase 1 acaba no dia 28, a subfase 2 tem que começar no mínimo no dia 29, para que elas sejam para que tenha a dependência entre as fases, tá? Então, para gerar essa dependência, basta clicar aqui na coluna do Dependências e digitar o número, o ID aqui do lado esquerdo da fase antecessora. Então, aqui no nosso caso é o 2. Tá vendo aqui no cronograma que ele gerou uma dependência? Essa setinha aqui indica que a subfase 2 depende da conclusão da subfase 1. Tem um outro jeito de criar essa dependência. Então eu vou zerar aqui para vocês, tá? Então tá vendo que hoje não tem mais dependência entre as fases. E como a gente faz isso de um jeito mais dinâmico? Se você deixar o cursor em cima da barrinha da subfase 2, vão aparecer duas bolinhas, né? Se você conectar essa bolinha aqui da subfase 2 no retângulo da subfase 1, tá vendo? Ele já gerou a dependência, a gente vai salvar. É possível também criar fases que correm em paralelo, tá? Então, vou fazer aqui a subfase 3. Ela também vai começar no dia 22 e vai acabar no dia 27. Tá vendo aqui no nosso... Vou salvar, né? É legal a gente sempre ir salvando para não perder as informações que a gente coloca no cronograma. Então tá vendo que a subfase 3, ela tá correndo aqui normalmente em paralelo com a subfase 1, sem dependência nenhuma entre as duas. Pronto. Depois que você adicionar, né, todas as informações do seu cronograma, clique em salvar novamente. O cronograma foi salvo. E as informações vão estar aqui disponíveis para edição ou consultas futuras. Fique ligado no nosso canal para mais tutoriais e dicas de utilização. Caso ainda reste alguma dúvida, crítica ou sugestão, por favor não deixe de entrar em contato conosco através do e-mail atendimento@vgaobra.com.br ou através dos nossos telefones de contato que você encontra no nosso site. Um abraço e até a próxima!